Olá, mais uma aula no nosso livro Ler e Escrever. Nós já estamos aí no volume 2, na unidade 3, dando continuidade ao nosso projeto didático, Incríveis Animais Pequenos. Lembrando que todas as aulas dessa apostila, desse livro Ler e Escrever, são aulas adaptadas, porque nós estamos num processo online e nada pode se comparar a uma aula dentro de uma sala, de forma presencial. Tudo bem? Então, vamos para a nossa etapa 2 desse projeto na atividade 2C. Lembrando que essa atividade trabalha esta habilidade aqui, tá bom? Uma habilidade aí do currículo paulista. E essa habilidade tem por inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros. Diferentes gêneros são tipos de textos, tá, gente? Nós já falamos aqui sobre carta, sobre poesia, sobre literatura de cordel. Agora nós estamos trabalhando sobre texto de divulgação científica, o que eu já falei para vocês nas aulas anteriores, tá? E para nós entendermos esse texto, nós temos que ter estratégia de leitura e compreender, essa leitura. Tudo bem? E aqui vem nessa questão aqui, ó, de inferir informações. Mas como assim, professor? O que é inferir? Então, gente, inferir nada mais é do que você conseguir chegar a uma conclusão a partir daquelas informações colocadas no texto, tá bom? Então, nós temos aqui dois tipos de informações que é necessário saber para compreender esse texto. Compreendendo o sentido assim total. Nós temos aqui no início as informações explícitas, que são aquelas manifestadas pelo autor no próprio texto, que é muito simples de você observar. E tem as informações implícitas, que são aquelas que não são manifestadas pelo autor no texto, mas podem ser subentendidas. Muitas vezes, para efetuarmos uma leitura eficiente, é preciso ir além do que foi dito, ou seja, ler nas entrelinhas, tá? Então, vamos iniciar aqui a atividade 2C, leitura colaborativa de um texto de divulgação científica. Leia o texto Formigas, Seres Inconvenientes, em parceria com o professor e colegas. Aqui é só você e eu, certo? Então, nós temos aqui o título do texto, Formigas, Seres Inconvenientes? Será? Mas o que são inconvenientes? Inconveniente, gente, é quando é desagradável, inesperado, importuno, é que gera um obstáculo, uma objeção, é um embaraço, ou seja, não é bom. Aí, analisando esse título, eu posso dizer que as formigas são seres inconvenientes? Vamos ler para saber? Então, aqui nós temos o subtítulo, que é uma explicação assim maior sobre o que nós iremos ler. Então, tem nas plantações, solos, troncos de árvores e até mesmo em alimentos encontramos a formiga. Olha ela aqui. Iniciando o nosso texto, coloco dessa forma porque fica melhor, para fazermos a leitura juntos. Então, leiam comigo. Nem sempre as formigas são prejudiciais para as plantações ou para jardins. Elas são responsáveis pela aeração do solo. Segundo o agrônomo brasileiro José Antônio Lutenzenberger, 1926 a 2002, ele observou uma das espécies de formigas saúvas não atacam as folhagens de plantas bem formadas, as resistentes, a não ser as que estão fragilizadas com problemas. As saúvas preferem as plantas mais novas, que estão em formação, além de restos de plantas em decomposição. Existem muitos desses bichinhos por aí. Eles estão em toda parte. É possível encontrarmos dentro de nossas casas, principalmente na cozinha, um dos lugares preferidos por conta de alimentos. Podem ser encontradas desde em troncos de árvores até dentro de móveis e portas no ambiente doméstico. São insetos que vivem junto em colônias, pertencem à ordem Hymenoptera, o mesmo grupo das vespas e das abelhas.
São inúmeras espécies e todas se agrupam em uma única família chamada de família Formicidae. No Brasil, há cerca de 2.000 espécies de formigas em todo o território. Segundo pesquisadores, há entre 20 e 30 espécies de formigas que vivem em estreito contato com o homem. Entre as mais comuns estão a formiga fantasma, que tem o nome científico dela, a formiga louca, tem o nome científico dela, a formiga argentina, o nome científico, a formiga faraó, o nome científico, a formiga do fogo, ou pichichica, e o nome científico dela, e também as dos gêneros acrobatas, carpinteiras, lava-pés e cabeçudas, além de saúvas ou cabeça de vidro, e quenquens, e estas mais encontradas no meio rural. Esse texto aqui foi adaptado por essa equipe, né, e tirado do Wikipédia no acesso em 26 de setembro de 2019, porque todo texto tem que ter a sua fonte, tá? Então, foi um texto adaptado aí desse site. E aí, o que acontece? Esse é um texto de divulgação científica, né? Um texto onde tem informações aqui a partir de pesquisas. Então, na parte aqui que fala sobre as pesquisas, nós localizamos nomes científicos, nomes esses que estão em latim. Por que latim? Eu já expliquei nas aulas anteriores. Porque quando os pesquisadores vão fazer um estudo sobre esse animal, ele vai lá, coloca o nome do animal científico e localiza todas as informações. E também pode ser que um pesquisador aqui no Brasil, outro lá nos Estados Unidos ou em qualquer um outro lugar aí fora do Brasil, esteja estudando o mesmo animal, eles colocando esse nome, eles vão saber que outras pessoas estão fazendo um estudo sobre o mesmo bicho, certo? E assim não tem divergência de informação sobre aquele animal em questão. Tudo bem? E agora nós iremos já localizar o que tem no texto de informação implícita e informação explícita. Lembre que a informação explícita é aquela manifestada pelo autor do texto. Então, nós observamos aqui, olha, no primeiro parágrafo, uma informação assim muito pessoal, né? Ele fala nem sempre as formigas são prejudiciais, então aqui é uma manifestação do autor. Então eu posso dizer que é uma informação explícita, certo? Podemos também localizar aqui no segundo parágrafo, existem muitos desses bichinhos por aí, eles estão em toda parte, então também é uma manifestação do autor. É uma informação explícita. Agora, quando eu venho para o terceiro parágrafo, eu tenho aqui, olha, são insetos que vivem em colônia, pertencem à ordem Hymenoptera, então eu já estou fazendo com base no estudo, certo? Não é uma manifestação do autor. Então, é uma informação implícita. E continua esse estudo aqui no último parágrafo, certo? Então, é um texto de divulgação científica onde o autor se manifesta, mas ele também coloca partes baseadas em estudos feitos pelo estudos feitos a respeito do animal. Tudo bem? E agora nós iremos fazer o seguinte. Nossa, professora, mas as informações explícitas, é necessário aí uma explanação maior? Não há necessidade, elas estão bem claras. Então, se você colocar aqui no primeiro parágrafo, que ele fala que nem sempre as formigas são prejudiciais para as plantações ou para os jardins, elas são responsáveis pela aeração do solo. A aeração do solo, gente, é uma atividade aí que funciona da seguinte forma. As formigas, elas escavam para construir suas galerias, certo? E aí elas resolvem aí a questão de revolver o solo. Revolver o solo significa isso, vai abrindo buracos, né? E aí, na medida que elas vão cavando, formando túneis, isso permite que o ar atmosférico penetre nas camadas mais baixas da Terra para ser utilizado por milhares, né, de organismos que vivem ali. Então, o solo aerado apresenta espaços entre os grãos da Terra que irão abrigar
né? Além do oxigênio, as águas da chuva que fica disponível ali para as plantas, certo? Além do que o solo fica mais fofo e facilitará o desenvolvimento das raízes. Então, olha só, elas servem pela aeração do solo. Isso é muito bom para as plantas, certo? Então, continuando, nós temos aqui informações bem claras, tá? Eu quis colocar essa parte da aeração, porque como vocês estão no terceiro ano, pode ser que vocês não saibam ainda dessa informação, tudo bem? Mas essa informação aqui no primeiro parágrafo está bem clara, no segundo parágrafo também está bem clara, é possível você compreender todo o sentido desses parágrafos. Agora, quando eu chego aqui no terceiro parágrafo, que fala assim que os insetos vivem juntos, em colônias, até aí tudo bem. Mas quando ele diz que pertence à ordem Hymenoptera, mas aí você fala o que significa isso? Então vamos ver. Ordem Hymenoptera. Hymenoptera, do grego hymen, membrana, e ptera, asas. Ou seja, são asas membranosas, tá bom? Por isso que elas pertencem a essa ordem. E quem mais pertence? As abelhas, as mamangavas e as vespas. Tudo bem? E aí depois vem, olha, que aí já diz lá também um grupo de vespas e das abelhas, né, que pertencem a esse grupo. São inúmeras espécies e todas se agrupam em uma única família chamada de família Formicidae. Vamos ver um pouquinho disso? Olha, do que se trata essa família Formicidae? Olha só. Elas vivem em formigueiros, né? Elas constroem os seus formigueiros, e esses formigueiros, olha, autênticas obras de engenharia, normalmente bem debaixo da terra, né? Subterrâneos, de 5 a 8 metros de profundidade, profundo, né? Complexo sistema de túneis e câmaras com funções especiais, daí elas armazenam alimentos, né? E temos a rainha. Como funcionam, tá, o nascimento delas? Tem as abelhas, a abelha rainha, na verdade, põe os ovos, que depois transformam em larvas, depois pupas e depois para a fase adulta, tá? E essa tem duas espécies. Tem a espécie monogínica, que na presença de somente uma rainha nesse formigueiro, e também tem as formigas de espécies poligínica, onde tem várias rainhas nesse formigueiro, tá bom? E aqui é um pouquinho sobre essa família Formicidae, tá bom? E depois, no último parágrafo, né, tem assim, no Brasil, há cerca de 2.000 espécies de formigas em todo o território. Segundo pesquisadores, há entre 20 e 30 espécies de formigas que vivem em estreito contato com o homem. Entre as mais comuns estão a formiga fantasma, e aí eu já li para vocês toda essa parte. São vários nomes de formigas e para cada nome tem o seu nome científico, né? Porque elas não são assim exatamente iguais. Olha, na medida que vai mudando aí o nome da formiga, muda também-se a sua característica. Olha aqui. Olha a formiga fogo, a imagem dela. Olha a formiga fantasma. Olha a argentina, a carpinteira, a faraó, a louca. Coloquei apenas algumas, tá? Mas tem várias espécies de formigas. Tudo bem? Então, o que eu trouxe para vocês hoje? Uma forma da gente colocar esse aprendizado aí em ação, né? Então, vocês vão pegar o caderno de vocês, vão colocar aí São Paulo e a data que vocês estão fazendo essa atividade. Então, a data que o dia, o mês, o ano que nós estamos é 2020, tá? É uma atividade na disciplina de língua portuguesa, no livro Ler e Escrever. Essa atividade está na página 133. Nós estamos trabalhando um texto de divulgação científica e a nossa atividade de hoje nós iremos trabalhar com uma questão que vocês irão localizar uma informação explícita e uma outra questão com uma informação implícita. Tudo bem? A questão é explícita, olha só, porque de acordo com o texto, onde podemos encontrar formigas? Isso está muito bem claro lá no texto, né? E ele diz assim: é possível encontrarmos em todos os lugares, como dentro de nossas casas, cozinhas, em tronco de árvores e até dentro de móveis e portas no ambiente doméstico. E tem uma questão que ela é de ordem assim, da informação implícita, porque é necessário você ter um conhecimento maior para responder.
A que ordem pertencem as formigas e por quê? A que ordem? Isso tá claro. Por quê? Porque ela diz que é na ordem Hymenoptera. Porém, o porquê é só se você entendeu a ordem que você vai escrever, tá bom? Pertence à ordem Hymenoptera porque possuem asas membranosas. Tudo bem? Espero que tenham compreendido a nossa aulinha de hoje. Eu fico por aqui. Se vocês quiserem acompanhar as outras aulas, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!